Essa é a 9. No sistema seguinte, inicialmente em equilíbrio estático, tem-se um bloco maciço de B de massa 6 kg em um recipiente A de massa desprezível contendo 3 litros d'água. O recipiente A possui um orifício inicialmente fechado, em sua base que permite o escoamento uniforme de 30 gramas da água a cada segundo quando aberto. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco B e a superfície do plano inclinado vale meio, determine o tempo máximo em unidades do sistema internacional, para o qual ainda terá conservação do equilíbrio estático do sistema, após a abertura do orifício do recipiente A. Considere ideais a polia e o fio que une os corpos. Então, primeira coisa, a gente tem que saber, né, qual que é o atrito estático máximo que atua ali sobre o B, né? Porque se eu souber o atrito estático máximo que atua sobre o B, eu sei qual é a força máxima que eu posso fazer aqui, ó. Essa força vai ser feita por quem? Essa aqui é uma força de tração. Essa força ela vai ser feita através do bloco A, que está, né, puxando esse fio para baixo através do peso dele, e essa puxada devolve uma tração para cima aqui. Então, se eu souber qual é a tração máxima, né, eu vou saber quando esse bloco vai começar a andar, né? Na verdade, não, né? Na verdade, quando eu for... na verdade, o pensamento é o contrário, né? Eu vacilei aqui, porque se esse bloco for esvaziando, vai chegar o momento em que o bloco B vai cair para cá, vai puxar o bloco A para cima. Então, eu tenho que saber qual que é o momento que, ó, isso aqui, não sei se vocês lembram, esse aqui é o nosso PX do bloco B. O PX, ele é anulado por uma força de atrito para cima, né? Então, deixa eu escrever aqui, ó. Esse aqui é o PX do bloco B. PX do bloco B. Aqui eu tenho uma força de atrito para cima, né? Eu tenho também, né, o PY do bloco B e a normal sobre o bloco B. Só que, como a gente vai decompor o peso do bloco B em PX e PY, a normal do bloco B vai ser sempre igual a esse PY. Um vai anular o outro. Então, sobre o bloco B, eu vou ter sempre uma força resultante que é igual a Px, que está puxando as coisas para baixo, né? Tem que ser pelo menos igual à tração mais a força de atrito. No momento em que a tração e a força de atrito forem menor do que Px, o sistema começa a cair para baixo aqui, né? Cair para baixo, né? Começa a cair na direção do plano inclinado aqui, né? Até acabar o plano inclinado. Então, o sistema de equilíbrio, né? Ele acontece, o máximo é quando a tração, ainda somada com a força de atrito, for igual ao Px do B. Vamos lá. Quem lembra como calcular o Px e o Py no plano inclinado? A força é o peso vezes... Y é o peso vezes cosseno. Px, isso é no plano inclinado. O plano inclinado troca aquela lógica, né? Então, Px é o seno, peso vezes o seno do ângulo alfa, e o Py é o peso vezes o cosseno do ângulo alfa. Então, olha só, Px é peso vezes o seno de alfa. Tem que ser igual à tração. E a tração, se o sistema estiver em equilíbrio, né, a soma de todas as forças é zero. Então, para um sistema em equilíbrio, a tração ela é igual ao peso do A, certo? Para o A ficar parado, tração e peso do A tem que ficar parado, tem que ser iguais. Então, aqui eu já posso colocar no lugar da tração, eu posso colocar o peso do bloco A. Aqui é o peso do B, né? Não esquecer de colocar, não. Mais a força de atrito. Como é que calcula a força de atrito mesmo? É o coeficiente de atrito vezes a normal. Nesse sistema de plano inclinado, eu acabei de falar, né, que a normal ela vale o mesmo que o PY. Então, a força de atrito nesse plano inclinado aqui vai ser
coeficiente de atrito vezes o PY, que é o peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Então, a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes o peso do B vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Certo? Então, nós temos isso aqui, ó, para trabalhar. Vamos trabalhar. Qual que é o peso do bloco B? Vamos achar aqui. De massa, 6 kg. Peso do bloco B, então, é 60 newtons. Qual que é o seno do alfa? Meio. Então, meio. Tem que ser igual ao peso do A. Peso do A tem que ser 3 litros d'água, 3 litros de água, 3 quilos de água. Então, vezes 10, 30. Não, vou colocar aqui o peso do A, porque eu não sei quanto que ele vale, né? Peso do A, eu sei que ele vale, ele tem que valer alguma coisa, né? O mínimo dele, o peso mínimo dele, mais o coeficiente de atrito, que vale meio, vezes o peso do B, que é 60, vezes o cosseno do ângulo alfa, que é 0,8. Engraçado. Tá errado isso aqui, né? Seno e cosseno, não pode ser. Seno 0,5 e cosseno 0,8 são valores impossíveis. É, porque a soma dos dois ao quadrado tem que dar 1, não é? É, não pode. Aqui tinha que ser 0,6, né? Porque 0,6 ao quadrado mais 0,8 ao quadrado dá 1. Esses valores aqui estão errados, né? Mas vamos resolver assim mesmo. 30 é igual ao peso do A mais 0,8 vezes 60 é 48, vezes 0,5 é 24. Então, o peso do bloco A tem que ser, no mínimo, 6 newtons. Se ele for menor do que isso, não vai satisfazer a nossa condição de equilíbrio. Se ele for maior do que isso, ok. Tá? Então, ó, o peso do A começa com 3 litros de água. Então, ele começa com 30 newtons. Ele perde 30 gramas a cada segundo. O que são 30 gramas pensando em newtons, né? O peso de 30 gramas. Então, você pega lá, peso é igual a massa vezes gravidade. Então, você vai pegar 30 gramas, divide por 1000, dá 0,03 vezes 10. Então, 30 gramas ele é 0,3 newtons. Então, ele perde 0,3 newtons por minuto. Por minuto, é o que ele perde ali. É por Ele segundo, começa não? com 30. Hã? Por segundo, desculpa. É por segundo. Por segundo. Ele começa com 30. Ele só pode chegar até peso mínimo dele. Ele só pode chegar até 6 newtons. Então, ele pode perder 24 newtons, né? Então, ele perde 0,3 newtons a cada 1 segundo. Para ele chegar a perder 24 newtons, vai demorar quantos segundos? Ô, Abud, Oi. eu não entendi aquela parte ali antes que você continue para não ter que voltar. Aquela parte ali de PA igual a 30 newtons. É porque ele tem 3 litros d'água no começo. Então, ele começa com 3 litros de água, são 3 quilos de água. 3 quilos de água pesam 30 newtons. E o que seria o PA igual a 6 que a gente descobriu, então? É o peso mínimo que o A tem que ter para satisfazer o equilíbrio que eu calculei aqui. Entendi. Tá bom. Certo? Certo. Então, ele começa com 30. Ele pode chegar, no mínimo, né, a 6. Então, ele pode perder o quê? 24 newtons. Se ele perde 0,3 newtons a cada 1 segundo, quantos segundos vai demorar para ele perder 24? Né? Então, vai ser 24 dividido por 0,3, dá 80 segundos. Em 80 segundos, esse sistema vai começar a escorregar para cá, ó. Tá? Então, em 80 segundos, ele começa a cair. Letra A. Bacana demais essa questão, viu? Legal, difícil.